171. Palavras de mãe é o título. Está no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 5. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos fizer. Eu vou ler a explicação de Emmanuel, depois nós debatemos o assunto. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores do mundo. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros, outros do Senhor e que não poderemos esquecer. Temos igualmente no documento sagrado reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras de Caná, cheias de sabedoria e amor materno. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo, é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Em verdade, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. O episódio ocorre numa festa de boda, mas podemos aproveitar-lhe a sublime expressão simbólica. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Apesar de quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é de noivado, porquanto não se verificou até agora a perfeita união, que seria o casamento. Neste grande concerto da ideia renovadora, somos serventes humildes. Em muitas ocasiões esgota-se o vinho da esperança, sentimos-nos extenuados, desiludidos, interpelamos ternura materna, e eis que Maria nos responde: fazei tudo quanto ele vos disser. O conselho é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos diz. Então, ele nos deixa uma reflexão, se estamos seguindo as orientações de Maria. Bom, vamos ler novamente o texto e aí agora nós vamos comentando os textos. Palavras de mãe. Bom, 171, palavras de mãe. João, capítulo 2, versículo 5, quem estiver acompanhando com o Evangelho, estamos ali. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino. Isso, sem dúvida nenhuma, toda a história do Evangelho, o centro de tudo é o Cristo, é os seus ensinamentos. Nesta carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que lhe foram legítimos colaboradores no mundo. É exatamente esses evangelhos reuniu toda a história, todos os acontecimentos da época que Jesus esteve conosco. E graças a isso é que nós temos essa lembrança hoje, porque na época não tinha celular, não tinha câmera de filmar, câmera de fotografia, absolutamente nada para registrar o acontecimento da vinda dele, do nosso mestre. Então foi os evangelhos responsáveis por isso. E essas pessoas que escreveram o Evangelho. Recebemos aí recordações amigas de Paulo, de João, de Pedro, de companheiros outros do Senhor, e que não poderemos esquecer.
além dos evangelhos, existem diversas outras cartas que ele está falando. A de Paulo, a de Pedro, de outros companheiros, que não são menos aproveitáveis ou menos interessantes que o evangelho. Temos igualmente o documento sagrado, Reminiscências de Maria. Examinemos suas preciosas palavras em Caná, cheias de sabedoria e amor materno. É na bodas de Caná que acontece. O vinho acaba e aí procuram Maria para dizer que o vinho acabou e tudo mais, e ela então chama Jesus para fazer a transformação suposta da água em vinho. Vamos entender. Geralmente, quando os filhos procuram a carinhosa intervenção de mãe, é que se sentem órfãos de ânimo ou necessitados de alegria. Então ele está dizendo, normalmente quando a gente busca uma figura de mãe, é porque ou nós estamos desanimados, ou já estamos muito tristes, ou desanimados ou tristes. Por isso mesmo, em todos os lugares do mundo é comum observarmos filhos discutindo com os pais e chorando ante corações maternos. Porque se afastam dos pais os filhos, acabam eles ficando ou desanimados por lutarem no mundo sozinhos sem ter um alicerce familiar para auxiliá-los, motivá-los e ajudá-los, ou muito triste, porque o mundo não é fácil. Nós precisamos de mãe. Interpretada com justiça por anjo tutelar do cristianismo, às vezes é com imensas aflições que recorremos a Maria. Maria é considerada o anjo tutelar do cristianismo. E ele está dizendo aqui que com justiça esse título foi dado a ela, correto. E que às vezes, grande parte, 99% das vezes, nós recorremos a Maria, a esse anjo, apenas quando as aflições, os tormentos, as dificuldades, os problemas estão na nossa porta, estão nos atolando no sofrimento. Infelizmente. Em verdade, ele está dizendo assim, o versículo do apóstolo João não se refere a paisagens dolorosas. Aqui ele está mostrando o seguinte, interessante, que nós passamos a buscar Maria nas situações mais difíceis da nossa vida. Mas a passagem de João não está se referindo a nada doloroso, a nada triste, a nada difícil, a nenhuma doença. Muito pelo contrário, está acontecendo em uma bodas, numa festa de casamento. Então o motivo é outro. Mas, e ainda por cima, nós vamos aproveitar a sublime expressão simbólica do acontecimento. Também nós estamos na festa de noivado do Evangelho com a terra. Existe um noivado, né? Entre o Evangelho e a terra, porque nós ainda estamos conhecendo o Evangelho, estamos verificando se é importante. É como um noivado entre um homem e uma mulher. Então é o período onde um vai passar a conhecer a vida do outro mais profundamente, vão se conviver mais tempo, né, para entenderem os sonhos, as direções que cada um quer tomar da sua própria vida e ver se realmente é isso que querem. Então nós estamos nesta fase ainda, porque ele vai falar assim, apesar dos quase 20 séculos decorridos, o júbilo ainda é noivado. Ainda não casamos com o Evangelho, não decidimos se é com o Evangelho que queremos seguir a nossa vida inteira ou não. Estamos naquela, conhecendo o Evangelho, conhecendo as propostas do Evangelho, conhecendo a direção do Evangelho, calculando o que a gente ganha, o que a gente perde, se formos na direção do Evangelho. Por enquanto, não se verificou até agora a perfeita união, que seria o casamento. Aí sim, quando nós casarmos, se
com os ensinamentos do Evangelho, então passará esses ensinamentos a fazer parte diária de nossa vida, até o fim de nossa existência física, pelo menos, comparando assim o casamento. Nesse grande concerto de ideia renovadora, somos serventes humildes, ou seja, aqueles que querem realmente adotar o Evangelho na sua vida, se casar com ele, nesse momento tem que se tornar um servidor humilde. A nossa relação com o Evangelho não é modificar o que está escrito, não é acrescentar o que ficou sem ser dito, não é deixar de transmitir o que foi ensinado por Jesus. Nós sempre seremos serventes humildes, ou servidores humildes a serviço do Cristo, e serventes no caso da festa, ou seja, proporcionar aos convidados, à festa, um ambiente ótimo, né? de vivermos ali naqueles instantes. Servimos o vinho, os alimentos, a bebida, os alimentos, verificamos se os convidados da festa estão ok, ou seja, seremos, ele está dizendo aqui, serventes humildes. A festa, o noivado está acontecendo entre o Evangelho e a terra, o plano terreno, e nós somos aqueles que temos que proporcionar, servir um ambiente o máximo para que todos se sintam confortados. Em muitas ocasiões, esgota-se o vinho de esperança. E aí, então, sentimos-nos extenuados, desiludidos. Interpelamos ternura maternal, e eis que Maria nos responde. Então, a hora em que essa festa, durante o período que estamos estudando, nos aproximando, tentando conhecer o Evangelho, comparando ele na nossa vida, verificando se ele é o que nós queremos seguir até que a morte nos separe, casar com ele, até lá o vinho acaba. E aí significa, sentimos-nos extenuados, cansados, desiludidos. Dá a impressão que as esperanças vão se esgotando, é natural. Enquanto nós estamos nessa fase do noivado, os acontecimentos do mundo não param. Notícias ruins, injustas, de sofrimento, guerra, perseguições, continuam. Então, é um momento que a gente sente, será que realmente o Evangelho vai ser a solução do nosso planeta, a salvação nossa? O Evangelho parece uma mensagem tão simples de amor, tão sutil de esperança, no meio de uma guerra, de um conflito, de um egoísmo tão grande do ser humano que parece desigual essa luta, né? A ferocidade da violência contra a brandura do Evangelho, tranquilo, sobre o perdão, sobre o amor. Realmente parece desequilibrada essa guerra. Então, quando a gente estiver desiludido, nós imediatamente interpelamos pela ternura maternal, e eis que Maria nos responde: fazei tudo o que ele vos disse. E é uma coisa interessante aqui, porque Maria, nunca, uma vez reconhecido que Jesus, uma vez que ela reconheceu que Jesus era o Senhor, era o enviado que estávamos esperando, ela nunca, em nenhum momento, se colocou à frente dele. Ela nunca buscou os holofotes para ela. Em momento algum, ela interrompe Jesus. Pelo contrário, ela ainda auxilia a humanidade a ficar ouvindo e seguindo o Cristo e não a ela. Tá? Mesmo nós sabendo que a mãe tem um grande papel na educação de um filho, mesmo assim ela diz: siga-o, fazei tudo quanto ele vos disser. Isso seria um conselho de uma mãe. Se nós queremos o conselho da mãe do cristianismo, né,
da mãe de todas as mães, ela diria: fazei tudo o que ele vos disser. Ele aqui é o seu filho, Cristo. Então, antes de nós recorrermos a Maria, devemos pensar se estamos fazendo tudo o que o seu filho nos orientou. O conselho, ele está dizendo assim, é sábio e profundo, e foi colocado no princípio dos trabalhos de salvação. Nós vamos acompanhar o Evangelho de João. Antes de Jesus começar a missão dele messiânica, ele já aparece no Evangelho na ordem cronológica, aparece a bodas de Caná. E ali já aparece essa frase de Maria, quer dizer, ele nem tinha iniciado o trabalho dele de pregação, nem tinha se anunciado ao mundo como filho de Deus. E já vem essa advertência como preparando todos que vão ler o Evangelho, todos que vão estudar a vida do Cristo a partir daquele momento, é que, a partir daquele instante, fazei tudo que ele vos disser. Bem claro ali, ó, a partir dessa linha em diante, tudo que o Cristo nos ensinou é para nós. Interessantíssimo, hein? Colocado bem no começo. Escutando semelhante advertência de mãe, meditemos se realmente estaremos fazendo tudo quanto o Mestre nos disse. Será que estamos fazendo tudo o que o Mestre nos disse? Porque se estamos nos encontrando muitas vezes ou repetidamente em situações difíceis aqui na Terra, seria então, não seria, é uma pergunta, não seria lógico nós raciocinarmos se estamos vivendo uma vida distante dos ensinamentos do Cristo? Ou vamos pensar assim, será que os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes não estão bem distante das orientações do Cristo? E é por isso, talvez, que as consequências estão vindo tão difíceis para nós, ou seja, porque se isso estiver acontecendo, vamos supor, se eu estou fazendo muitas coisas não cristãs, pensando não cristã, ou sentindo sentimentos não cristãos, e aí então eu estou passando muitas dificuldades, muitos sofrimentos, eu diria que é o nosso benfeitor, que é a misericórdia de Deus, está nos tentando frear pelo sofrimento, para que nós não caiamos numa ilusão de bem-estar, de prosperidade, e depois vamos nos encontrar lá no abismo quando desencarnarmos. O que eu quero dizer é, se às vezes eu estou fazendo tudo errado, estou vivendo uma vida totalmente afastada dos ensinamentos do Cristo, e o sofrimento bate na minha porta, agradece a Deus, porque existe um anjo, um benfeitor, um espírito interessado por mim, que está dando condições para me frear nas minhas atitudes, fazer com que eu pense ainda encarnado se eu vou continuar levando a minha vida ou não daquela maneira. Porque, caso contrário, se eu estiver agindo de maneira errada, o mal pode chegar e me apresentar uma situação na minha vida, um conforto, uma ilusão, de eu aparentemente não sofrer nenhuma consequência nesta vida. Mas depois desta vida, aí eu vou encontrar totalmente de frente a frente com as consequências do meu ato, e vou me sentir enganado, porque é isso que o mal faz. Então não reclame se eu estiver, se foi através de um sofrimento, de uma dificuldade, de uma doença, que você encontrou Cristo. Se foi através do sofrimento que você começou a refletir um pouquinho mais sobre sua vida, se foi o sofrimento que te freou numa direção que você estava seguindo na sua vida, isso significa que você está sendo conduzido pelos bons
espíritos e não pelos maus. Porque pelos maus ele manteria sua vida ótima, maravilhosa. Quantas pessoas nós estamos vendo que cometem injustiça, que roubam, que trapaceiam, que enganam, que perseguem as pessoas, que fazem maldade e estão vivendo aparentemente uma vida muito tranquila. Enquanto que outros, por cometer pequenos erros, pequenos vacilos, já recebem rapidamente uma consequência danosa que faz com que a pessoa pare e pense: olha, eu estou errado, vou mudar minha atitude. Um professor, quando ele está ao lado do aluno, ele não deixa de ensinar. Então, se você estiver, se o seu benfeitor, se o seu espírito, se os espíritos que estão à sua volta te amam, estão com certeza lhe trazendo com mais facilidade as consequências do seu ato, principalmente os maus atos, para que você avalie se você deve continuar a praticar aqueles atos ou não. Enquanto que os maus espíritos te ludibriam, tentando impedir que as consequências cheguem ainda nesta vida, para que não dê tempo de você corrigi-los. Tá certo? Sempre pensar. Porque sobre Maria, aí vem aquele assunto de oração e meditação. Então, sobre Maria mesmo, muitas vezes nós ficamos orando a Maria. E aí é que está também o problema, porque se eu chego até Maria, já venho com aquela oração prontinha, Ave Maria, cheia de graça. Muitas vezes eu faço essa oração, eu tenho um compromisso, eu compro uma estátua, coloco uma peça da minha casa e digo, por exemplo, que às 6 às 18 horas, todo dia eu faço as orações de Ave Maria. Faço 3, 4, 5, quantas orações for. Vamos pensar aqui de uma maneira lógica, não reprovando em hipótese nenhuma aqueles que fazem e se sentem bem. Estamos fazendo aqui um chamado de reflexão para as nossas atitudes. Comparando uma pessoa que faz todos os dias 18 horas, ora 3 Ave Marias, e uma pessoa que não faz essas orações às 18 horas, não verbaliza a Ave Maria cheia de graça, mas reflete se ele está fazendo na sua vida aquilo que Jesus os ensinou, ou seja, seguindo as orientações de Maria. Na opinião de vocês, pode colocar aqui embaixo, quem será que está se conduzindo melhor nessa reencarnação? Imagine que eu fiquei 50 anos orando todos os dias, 18 horas, 10 Ave Marias. Todos os dias, de domingo a domingo. E uma outra pessoa ficou todos os dias, de domingo a domingo, às 18 horas, refletindo se ele está fazendo o que Jesus mandou, ensinou, como Maria nos ensinou. Na opinião de vocês, quem estaria ao desencarnar mais preparado para enfrentar o mundo espiritual? Quem teria aproveitado mais a reencarnação aqui na Terra? Provavelmente aquele que ficou rezando as Ave Marias não procurou saber mais nada além daquilo, inclusive das suas condutas diante dos acontecimentos dessa reencarnação. Muitas vezes nem se existe vida após a morte, porque dava-lhe uma sensação de paz ficar apenas verbalizando a oração de Nossa Senhora. Aquele que ficou meditando, refletindo sobre sua conduta durante a sua trajetória terrena, provavelmente deve ter feito muitas mudanças, significa reformas íntimas, e provavelmente ele deve ter morrido bem melhor do que quando nasceu, modificado muito a sua maneira de ver o mundo. E agora, inclusive, a morte não será uma surpresa para ele em absolutamente nada, uma vez que ele já veio refletindo sobre todas as suas condições
sobre todas as suas atitudes, pensamentos, sentimentos e qual sua verdadeira missão como reencarnado, um ser que está reencarnado na Terra. Pensem sobre isso. Então a lição de número 171 é exatamente uma das maneiras que nós podemos compreender essa passagem, essa fala de Maria, fazer tudo quanto ele vos disser, inaugura os nossos pensamentos de o que nós vamos fazer com o mestre em nossa vida. Decorar o que ele nos ensinou? Não. Ler a Bíblia quantas vezes? 1000 vezes? Não. Decorar a Bíblia? Não. Então, o que? Compreender o que ele nos ensinou e fazer. Essa é a palavra que Maria teria nos dizer se viessem na Terra hoje e diria para nós: fazei tudo que ele vos disser. Essa é uma das formas de nós compreendermos esse versículo na Bíblia. Vamos para a lição de número 172. Lágrimas. Porque aqui fala sobre Maria está falando, olha, vai até Jesus, vá até ele, faça o que ele está fazendo. Então, já o próximo versículo é o seguinte: caso você estiver vivendo lágrimas, ou seja, em dificuldade, dor, sofrimento, né? Então ele está dizendo assim, Jesus nos disse, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vamos ler depois comentando. Ninguém, como Cristo, espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Lastimou-se, Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choram nos círculos do martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas ao seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracteriza-se as lágrimas através de origem específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Ele vai falar aqui sobre as nossas lágrimas, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Ele está